Avançando, Apocalipse 2, 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Que promessa, né? Reinar com Cristo. Apocalipse 21, mais um spoiler, versículo 7, o vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Glória a Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Dando ênfase nessa parte que está em amarelo, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Então, o que ele traz aqui a respeito disso? Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. João capítulo 6, versículo 28 e 29. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Ainda em Apocalipse 2, 26, a ênfase agora é no final do versículo, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Lucas 22, 29 e 30, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Apocalipse 3, 21, também spoiler, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Avançando, Apocalipse 2, 27, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Salmo 2, versículos 7 ao 9, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. E Apocalipse 2, 26 ao 28, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, o Senhor Jesus, aqui em Apocalipse 22, deixa bem claro quem é essa brilhante estrela da manhã aí. 2 Pedro 1,19, assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês. E finalmente, versículos 2, 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu vou finalizar com as interpretações a respeito desse contexto também. Tiatira, então, segundo um dos autores, era a menos importante das 7 cidades que são mencionadas e estava localizada entre Pérgamo e Sardes. Era uma cidade mais comercial do que política. Os crentes de Tiatira, que foram dramaticamente seduzidos e toleraram a impureza caindo na imoralidade, Jesus se apresenta como Deus que sonda e conhece seus atos e é poderoso para julgá-los. Mas se vencerem, receberão a promessa de ter autoridade sobre as nações. Essa promessa, ela ainda está em vigor. Jezabel, uma referência simbólica da esposa de Acabe, rei de Israel, que pressionou o marido a abandonar a Deus e a apoiar o culto a Baal. Usou meios injustos de extorquir bens materiais para satisfazer os desejos dela. A idolatria e o materialismo eram grandes tentações em Tiatira, um centro comercial. A respeito das coisas profundas de Satanás, seria uma alusão a seitas secretas com corpos de doutrina esotérica,
fingindo que são só elas que recebem uma revelação particular de Deus, o que na realidade são de Satanás. Tiatira seria uma cidade, ou melhor, foi uma cidade ao ocidente da Turquia, entre Pérgamo e Sardes, e aqui ele separa por vários itens 6 coisas a serem aprovadas em Tiatira: as obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência e mais obras. A respeito das últimas obras que ele menciona aqui, as suas obras aumentaram até serem mais do que as primeiras obras. 4 coisas contra Tiatira. A primeira, permitir a Jezabel ensinar. A segunda, permitir-lhe enganar os servos cristãos que se prostituíam ali. Permitir enganar os cristãos para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos. E tolerá-la a despeito da impenitência, no caso a Jezabel. E ele deixa bem claro aqui que esta não é a Jezabel de 1 Reis, mas uma mulher da igreja local em Tiatira. Foi dado tempo a esta mulher local para arrepender-se, mas ela não se arrependeu. Então aqui ele está levando, esse autor, ele leva essa mulher aqui como uma pessoa comum ali daquela igreja mesmo, que levava os irmãos à prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então era prostituição e idolatria que ela acabava levando para dentro da igreja. 3 itens da ameaça do juízo. Eu a porei enferma numa cama, a respeito de Jezabel. Virá tribulação sobre todos os que adulteram com ela. E ferirei de morte a seus filhos. Aqui falando de corações e mentes, ou algumas traduções trazem rins e corações, mas a gente coloca como o âmago do ser humano, lá dentro, no interior dele. Ele fala que em uma linguagem metafórica, a parte mais íntima da mente. A respeito das profundezas de Satanás, os gnósticos chamavam sua doutrina de as profundezas de Deus, mas aqui Cristo a chama de as profundezas de Satanás. 3 coisas que todos os cristãos devem fazer: retende-o até que eu venha, a gente falou várias coisas a respeito disso, vencer e guardar até o fim as obras do Senhor. E ele fecha esse autor com 4 coisas prometidas para quem vencer, que vai ter poder sobre as nações, reger as nações com vara de ferro, quebrar toda a resistência das nações, e a estrela da manhã. São coisas prometidas aos que vencerem. Todos os santos serão reis e sacerdotes sob a autoridade de Cristo e regerão a terra para sempre. E por último, o último autor que eu trago aqui, Tiatira corresponde ao 4º período da igreja, estendendo-se de 538 até 1517. Esse autor aqui, então, claramente ele defende a primeira linha de interpretação, que é a respeito de períodos do tempo, tá? Durante os quais predominaram as trevas espirituais e os erros doutrinários. É o período tenebroso da Idade Média. Cristo repreende a igreja de Tiatira por tolerar Jezabel. Essa mulher é mencionada em sentido figurado. Em profecia, uma mulher pura simboliza uma igreja pura. Uma mulher prostituta representa uma igreja prostituta. Simboliza também uma igreja que se apostatou da verdade e tornou-se corrupta. Tornou-se prostituta porque adulterou as doutrinas da palavra de Deus para prostituir-se com o paganismo. Durante esse período, o Senhor deu tempo para que essa facção falsa do cristianismo se arrependesse de sua prostituição com o paganismo. Vários reformadores como Wycliffe, Hus, Jerônimo, Lutero e outros tentaram purificar o catolicismo romano de sua corrupção. Muito bem. Então, com isso, com essas interpretações desses autores, a gente chega ao final de mais um estudo